Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos no nosso agora terceiro episódio do podcast. Nosso convidado Márcio. Prazer, Márcio, boeiro urbano. Hoje vai estar contando aí no seu testemunho e a gente vai ter uma conversa aí bem legal sobre o que Deus já tem feito pela vida dele e a sua conversão, de como foi feita e é isso aí, né? Então é muito prazer estar te recebendo aqui no nosso terceiro episódio. Então queria deixar aí bem a página tranquilo, digamos assim, né? Vai ser uma conversa bem descontraída do que tu quer nos passar do teu testemunho, né? Não precisa passar nomes, nada, mas sinta-se à vontade e aberto para a gente Conversar. Não, primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né, onde ter abrido um espaço, né, para através do testemunho alcançar vidas, né, que isso é o importante, né. E a minha transformação de vida, na verdade, ela começou porque atrás de mim, na verdade, existe minha mãezinha, né? Que agora, dia 30 de julho, vai fazer 80 anos, né? Então, ela faz 45 anos, mais ou menos, que ela é evangélica, né? Uhum. Então, ela sempre orou por toda a família, como ela ora por muita gente. E eu tava num período da minha vida, assim, bem difícil. Por quê? Porque eu fui dependente químico, né, 15 anos dependente químico. Eu usei praticamente muitos tipos de droga, cocaína, maconha, êxtase, LSD, cola, lança-perfume. E o que mais me afundou foi a cocaína e o crack, né? Então, eu tive 9 começos de overdose, né? E eu tava num estado lamentável, dizemos assim, né? Tipo, eu tava muito debilitado devido ao crack, né? Fumava muita pedra por dia, tipo 30 gramas mais ou menos de pedra por dia. Dentro disso, assim, tu começou nas drogas por algum motivo específico, de Na... fugir de alguma coisa? Ou de Não, na curtição verdade mesmo, comecei na droga até assim, ó, eu sempre fui muito bem instruído a não usar. Tem um compadre meu, né, que a gente sempre jogava bola junto e tal, e ele fumava uns baseados e ele sempre dizia, negão, o dia que eu te pegar fumando uma droga, usando uma droga, fumando uma maconha, eu vou te dar na tua cara. Ele sempre falava isso. E chegou um certo ponto da minha vida que tive algumas decepções, entendeu? Então aquilo ali foi claro, não Uma foi válvula o de escape, digamos motivo, assim. né? Não foi bem dizer o motivo, mas ajudou em termos, né? E um certo dia eu peguei e comprei. Eu mesmo fui no traficante, comprei a maconha e comecei a fumar. Saindo de uma boate, eu disse pra eles assim, ó, hoje vamos fumar maconha. Para aqui, fumar maconha? Tu nem fuma maconha. Não, vou fumar maconha hoje. E puxei da maconha e fechei um cigarro de maconha e comecei a fumar. E desde aquele dia foi a maconha. Eu já bebia daí a bebida de álcool, no caso, né? A bebida alcoólica. E dali em diante só foi uma coisa emendando a outra, né? E então foram 15 anos, né? 15 anos. Tanto que eu tive vários problemas de saúde, né? Por causa da droga, né? Por causa da pedra. Por exemplo, quando eu me converti, eu estava num estado debilitado em casa, meio que quase vegetativo, né? Eu não podia deitar, eu não dormia, não comia, só bebia água, né? Aí a minha pastora, que é a apóstola Irani hoje, ela foi me fazer uma visita, que a minha esposa já tinha se convertido, né? Primeiro que eu. Através da minha mãe, o testemunho da minha mãe, ela se converteu. A minha esposa se converteu através do testemunho de dízimo. Eu não trabalhava, ela não trabalhava, meu pai estava doente, não trabalhava, nem a minha mãe, nunca faltou nada dentro de casa. E a minha mãe era dizimista. Porque sempre foi fiel. Sempre foi fiel a Deus. E aí ela disse, eu quero servir esse mesmo Deus, se ela não trabalha, ninguém trabalha e nunca falta nada, eu quero. E aí ela se converteu através do testemunho da minha mãe. Como é que pode? E aí a minha pastora foi me visitar, eu estava debilitado, escorado num sofá, com cobertor, e ela foi lá, orou por mim, conversou, falou de Deus, e fez um convite, vai começar na igreja uma campanha de cura e libertação. São 7 quintas-feiras de cura e libertação. E aí fez o convite, vai lá fazer uma visita sem compromisso, e olha o poder da palavra. Eu falei, não, eu vou. Eu falei, eu vou. E ela foi embora e no dia seguinte eu melhorei e voltei pra droga. Porque eu tava debilitado o pulmão, né? Eu tive um problema no pulmão por causa do crack, né?
Então eu não podia me escorar, deitar. Então eu tava totalmente debilitado. Imagina, 15 anos. Eu às vezes ficava semanas sem aparecer em casa. Minha mulher trabalhava e eu não aparecia em casa, eu ficava me drogando 24 horas. Muitos falam, né, dependente químico. Não, eu era um drogado mesmo. Eu era uma legítima droga ambulante. Pra te falar a verdade, todo mundo que me conhece no bairro Piratininha, aqui na cidade de Gramado, que viu eu crescer, conviveu comigo, sabe, eu era uma droga ambulante. Eu vivia 24 horas, eu não dormia pra me drogar. Não dormia pra me drogar. Então, muitos se afastavam de mim, entendeu? Por causa, tipo, era às vezes muito, tipo, pé no saco, dizemos assim, né? O cara é muito chato, todo drogado, você não vai, ou vai pra cadeia ou vai morrer. Então eu tava debilitado, ela orou, eu melhorei e voltei pra droga. Aí passou-se uns 15 dias depois que ela foi na minha casa, orou por mim, e eu tava sentado na esquina da Farrapos, no bairro Piratini, bem na esquina, fumando uma maconha, e era mais ou menos umas 5 horas da tarde, 5h15, o período do colégio soltar, assim. E começou a me dar uma sensação que eu tinha que ir embora. Eu tinha que ir pra casa, ir pra casa, ir pra casa, e fui pra casa. Cheguei em casa, tomei banho, me arrumei, a minha esposa olhou assim pra mim e disse: o que você tá fazendo em casa essa hora? Porque eu nunca chegava essa hora. E perguntou pra mim, onde tu vai? Eu disse, eu vou pra igreja. O quê? Eu vou pra igreja. E aí comecei. Daquela quinta-feira em diante, né, fui fazer essa campanha de cura e libertação. E fui a primeira quinta, a segunda quinta, a terceira quinta, a quarta quinta, ainda fui drogado, né? Fumava uma maconha sempre antes de ir. E da quarta quinta-feira em diante, eu não usei mais droga, e fazem 12 anos que eu tô na presença de Deus, né? Então, muitos não acreditam que Deus pode libertar. Deus, ele pode libertar do dia pra noite, como ele fez a transformação da água pro vinho. E foi assim na minha vida. Eu na minha vida foi porque pra mim era impossível. Porque eu teve um período de quando eu tava na droga, que o meu organismo, ele já não sabia mais quando eu tinha que fazer as necessidades fisiológicas. Ele não controlava mais. De tão dependente químico, de tanta droga que eu usava, o crack, eu não comia, então eu tava pesando 42 quilos, né? Eu tava só o esqueleto, só a caveira. E então o meu organismo, eu tinha vezes que eu cheguei a defecar uma vez nas calças e tirar a roupa, lavar numa torneira de uma casa na madrugada, tirar minha roupa, lavar na torneira de uma casa, torcer, vestir e continuar me drogando. Pra ver o estado que eu cheguei, entendeu? Sim. E Deus foi lá e me resgatou, né? Minha família nunca me abandonou. Então por isso que eu digo que a base é a família, né? A base é a família. A minha mãe, com 80 anos que ela vai fazer hoje, ela nunca desistiu de mim, nunca. Falavam pra ela, isso aí não tem mais jeito, abandona, larga de mão. Minha mãe nunca me falou nada, tu é um drogado, tu é um bebum, tu é isso, tu é aquilo, tu não trabalha, nunca. O que ela fazia? Eu chegava em casa drogado, eu desmaiava na cama ali, dormia, ela dobrava o joelho na beirada da cama e ficava intercedendo e orando por mim. Levantava, ficava 1 hora mais ou menos ali, levantava e ia fazer as coisas dela, e eu ficava ali dormindo. Eu acordava, ia de novo pra droga, eu voltava, ela fazia a mesma coisa. Durante 15 anos foi assim. 15 anos. 15 anos na droga. 15 anos. E tipo assim, quando tu sentiu assim a presença, assim, eu sei e acredito, porque pra mim também foi muito parecido, praticamente igual, né? Quando Deus tocava, eu dizia, não, teve uma vez na questão da maconha que ele me deu um susto. Ele me deu um susto assim e falou comigo como se estivesse a gente conversando aqui agora. Sim. A última vez que eu tô te dando esse livramento. Ou tu vai seguir, ou digamos, tu continua e tu sabe onde é que tu vai parar agora, que tu viu ali, onde é que tu iria parar, ou é contigo. Eu na verdade, o que aconteceu? Eu na verdade, assim, ó, quando eu decidi, que daí eu decidi, não quero mais essa vida. Porque o que acontece? Deus, ele só age no momento em que tu toma uma decisão, né? Eu não quero. Por exemplo, tudo que tu vai pedir pra Deus, tu tem que ter certeza que tu quer aquilo, entendeu? Então, tipo, eu não queria mais aquela vida. Eu não queria mais, porque eu quando vinha a abstinência da pedra, porque eu fumei muita pedra.
Então quando vinha a abstinência mesmo da pedra, a vontade e a sensação era de morte, tipo, morrer para não ter a sensação Sim. e a vontade de usar a pedra de novo, o querer se crack, matar. de querer se matar, tipo, cortar a cabeça fora para aquela sensação parar, entendeu? Para aquela vontade parar, porque não tinha mais dinheiro, não tinha mais aonde conseguir, tu entendeu? Então era terrível, a sensação é só quem usou para dizer, não, é coisa do diabo mesmo. Então o que aconteceu? Eu não queria mais, eu tomei uma decisão, não, eu não quero mais. Aí eu sempre pensava assim, ó, minha mãe ela sempre falava de Deus. Os crentes chegavam na minha casa, eu pulava a janela. Bah, via um crente chegar, eu digo, lá vem um crente, tchau. Pulava a janela, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de Deus, isso aí, eu não quero saber. Eu falava isso aí. Então a coisa ela foi tão apertando que quando eu fiquei debilitado, que daí a minha pastora foi me visitar, eu estava sendo processado por um assalto, 157, assalto a uma armada com espancamento, mas foi uma coisa que eu não fiz, entendeu? Só que Deus sabia o meio que ele tinha para trabalhar na minha vida. Por quê? Eu tinha medo de ir preso? Não. O que eu tinha? Eu sempre tive o sentimento de filho com a mãe, por exemplo assim, eu era um drogado, eu fazia as coisas erradas, mas eu nunca levei ninguém na porta da minha casa para incomodar minha mãe por droga, ou nunca cheguei em casa, eu nunca quebrei nada, eu nunca roubei da minha casa para vender, para me drogar, nada, nunca prejudiquei a minha família em situações, por exemplo, que nem o cara usava, vai lá, bate na mãe, bate no pai, rouba as coisas de dentro de casa, vende, nunca fiz isso, entendeu? Eu tinha esse respeito, e então eu pensava assim, minha mãe sempre falava uma vez pra mim, tu pode ser o que tu quiser na vida, mas nunca me dá o desgosto de eu ter que te visitar na cadeia. Então aquilo ali foi muito forte, sabe? Foi muito forte. Então aquilo ficou muito na minha mente. Então quando eu tive que responder esse processo, tinha 9 testemunhas contra mim. Eu pensei, eu vou pra cadeia, não fui eu que fiz, mas eu não tinha dinheiro pra pagar advogado. 9 testemunhas contra mim, o que eu vou fazer? Tu entendeu? Eu não tinha. E então ali foi um processo que Deus sabia qual a forma que ele ia trabalhar na minha vida, né? Então daí eu comecei a ir na igreja e Deus foi, tanto que eu fui absolvido, né? Mas eu permaneci, né? Eu fiz um propósito com Deus que eu dizia assim, a minha mãe disse que tu muda, Deus, então eu quero ver mesmo, se tu existe, eu quero ver se tu me muda. Porque eu não acreditava mais em mim mesmo, tu entendeu? Não tinha mais... Não, expectativa de vida. O drogado, ele chega num ponto, que nem eu cheguei num ponto da vida, que ele perde expectativa. Ele não quer tomar banho, ele não quer comer, ele só quer a droga. Eu só queria droga. Por exemplo, eu não queria dormir pra ficar drogado. Entendeu? Uma coisa absurda, né? Então ali foi um período e daí eu fui para Jesus. Só que quando eu fui para Jesus, que mesmo indo 4 quintas-feiras de cura e libertação drogado, mas eu não me contia. Era algo que fervia dentro de mim, entendeu? No meu ser. Eu nunca sentei no banco último da igreja. Quando eu decidi ir para a igreja, eu sentava de carão, lá na frente, entendeu? Eu chorava. Se tivesse que me atirar no chão, eu me atirava, eu mergulhei, entendeu? Deus, se tu muda, eu quero que tu mude, eu não quero mais aquela vida. Eu tô aqui. Tomou a posição. Tomei a posição e me atirei nos braços de Deus. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas não querem mudar. Às vezes tá cômodo pra ela ali. E elas pensam, não funciona, não isso. Mas enquanto tu não tiver a posição que tu quer realmente mudar, Deus não pode agir na tua vida, né? Não tem como. É que assim, tu tem que querer, né? Tu tem que querer. Porque hoje eu trabalho bastante com bastante pessoas que são usuários, pessoas que querem se libertar, e a gente faz um trabalho de libertação com a pessoa. Só que a libertação não é orar em posição de mão só, entendeu? Não, a libertação é sentar que nem nós estamos e eu vou ouvir ela. Eu vou ouvir. Ela vai me contar a vida dela, o que ela passou, os traumas que ela teve, para mim poder entrar com a palavra e para mim falar, Deus é o caminho, tem como mudar, entendeu? Porque daí nós temos que tratar a droga, ela age em 3 partes na vida do ser humano, né? Por quê? Porque a droga ela vai pro sangue, né? Ela fica no teu organismo, então ela vai pro sangue. Por exemplo, se tu cheirar uma cocaína e meio direto, tu, no mínimo 9 meses, tu cheirar
2 vezes por semana, no mínimo 9 meses, ela vai ter vestígio no teu organismo. A maconha é a mesma coisa, tu vai fazer um teste de urina aí, um pai quer descobrir se o filho tá usando droga, pega a urina dele, faz um teste, vai aparecer ali. Então, tem que tratar o corpo, no caso, né, por causa que fica, a alma e o espírito, né. E então, muitas vezes, por que uma clínica que não tem a palavra, que não tem o tratamento espiritual, não consegue libertar o drogado? Porque adormece, a droga, ela adormece em ti. Por exemplo, eu tô na rua, tô me drogando, eu fui internado numa clínica, né? Lá, eu sei que eu não vou sair. Eu posso sair a hora que eu quiser, mas o período que eu quiser passar lá, eu vou passar. Aí eu vou ficar 3 meses, por exemplo, lá na clínica. Eu vou me adaptar, nós conversar, vai trocar uma ideia, vai conversar, vai preencher aquele espaço ali, pelo aquele tempo, entendeu? Ela vai estar adormecida, mas ela não saiu do teu organismo e nem do teu espírito. A tua mente vai maquinar em algum momento aquilo ali, porque não foi tratado, entendeu? Então o momento que tu não aguentar mais, tu vai sair. E o que tu vai fazer? Tu vai sair, a primeira coisa que tu vai fazer é usar a droga. Então, por isso que tem que tratar o espírito, né? A libertação, ela liberta o espírito, né? O espírito opressor, né? Da dependência, né? O espírito ali que é da droga, né? Então, fica te oprimindo, né? Dos desejos, da substância, né? Que teu corpo tá acostumado com aquilo ali, entendeu? Então, o teu organismo ele vai ter que ser limpado, né? Então ele tem que dar o tempo, né? Claro. E digamos assim, com essa experiência que tu teve assim, de 15 anos na droga e agora conhecendo Jesus, se entregou e teve a libertação e já está há um tempo também já liberto, né? O que tu tira de experiência do que tu quando tu usava e de agora, digamos assim? Foi um ponto positivo que agora tu pode ajudar mais pessoas? O que tu sente sobre isso, digamos assim? Por um lado foi, porque assim, tudo tem um propósito, né? Então, por um lado foi um ponto positivo, né? Que, por exemplo, hoje eu sei o caminho para ajudar pessoas, né? Eu sei como ajudar, né? Mas foi bem sofrido. Foi uma experiência que eu não quero mais passar nunca mais, entendeu? E hoje eu posso olhar para a pessoa que é dependente químico e saber, eu sei o que ela passa. E aí muitos dizem assim, não, isso aí não tem, ele não, é porque ele não quer. Não é porque ele não quer, porque não tem força, porque é difícil. Ser dependente químico e se libertar da droga é muito difícil, tanto que muitos que não têm Deus, que vivem em clínicas, medicação, acompanhamento com psicólogo, com psiquiatras, por quê? Porque eles não se libertaram. Então eles têm que ter um acompanhamento para não voltar, não ter a recaída, né? Sim. E quando é por Deus, não tem. Tu foi liberto, é liberto. Quando Deus liberta, ele liberta. Ele limpa, né? Ele limpa. Então a experiência que eu coloco é assim, ó. Foi ruim, mas foi bom. E outra coisa, não existe um drogado que usou droga, qualquer tipo de droga, dizer assim, era ruim. Se fosse ruim, tu não ia usar. Ninguém ia usar. Esse é que é o problema. Entendeu? Né? Não ia usar, tá? Então o que acontece? No período que eu usei, ela era boa. Por alguns momentos, algum tempo, algum sentido. Fazia mostrar isso que era bom, né? Mas muito ruim pelo sofrimento da família, pelo sofrimento da minha esposa, né? Que eu sou casado há 20 anos. E então ela pegou quase toda a parte da minha vida drogado. Sim. Entendeu? Drogado. E sempre teve contigo, sempre teve ali, nunca me abandonou. Ela, minha mãe, né, alguns irmãos meus também, né, nunca me abandonaram, sempre, sabe? E a minha mãe, como sempre acreditou em Deus, ela sabia que, e Deus falou para ela, ele vai mudar. E aí chegou um dia que ela disse, ela já estava cansada, né? Ela disse, Deus, então eu prefiro que o Senhor me leve do que eu ver ele de novo drogado. E dali foi tipo, muito rápido, entendeu? Muito rápido. Porque eu usei muita droga. Eu bebia. Nossa, era demais. Era uma coisa... E com certeza quem vai poder ver o teu testemunho hoje vai concordar com o que você está dizendo, porque foram muitas pessoas que acabavam te vendo na situação, né? Muitas pessoas, né? Por exemplo, os vizinhos, né? Que a gente mora até hoje, tudo às vezes de vizinho de porta. E tipo, eu sempre fui uma pessoa assim, ó,
eu fui um drogado que eu não prejudicava tanto os outros. Eu prejudicava mais a mim mesmo, né? Mas eu não prejudicava os outros assim, entendeu? Roubei algumas vezes, sabe? Tu ia lá em tal lugar pegar, não. Os outros apareciam com as coisas, eu sabia quem comprava, então eu fazia o intermédio e ganhava o meu, entendeu? Tirava a Mas ali em cima. tirava sempre, né? Sempre. Então, e era 24 horas drogado. 24 horas drogado. Muitos lugares no bairro já não podia mais entrar, porque, entendeu? Tipo, num bar já entrava, num bar do bairro, todo mundo ficava olhando, todo mundo, vem o cara de novo. Tanto que quando eu me converti, eu entrei no mercado no bairro Piratini, e do outro lado da rua da Prefeita Nelson de Libier tem o mercado Nossa Casa e tem o bar do Viruc. E tinha um rapaz lá que me conheceu de criança, que me viu o tempo todo que eu vivi drogado. Sim. E uma vez ele falou para vários, eu não acredito que ele vai mudar. Isso aí para ele é cadeia ou caixão. E quando ele soube, ele viu, ele começou a ver a minha mudança, quando eu entrei no mercado, ele entrou atrás. E no meio do mercado, sim, ele começou a gritar, vai, cara, eu vim aqui te dar os parabéns, eu quero te dar um abraço. Eu fiquei olhando assim, né, porque fazia muito tempo que eu não via ele. Não, cara, eu falava pra todo mundo, tu não tem mais jeito. E te ver hoje, o jeito que tu tá, cara, meus parabéns, Deus, isso aí é Deus, né? Então, tipo, muita gente ficou assim, nossa, como que ele mudou, entendeu? Deus mudou, né? Então, Deus, ele tem o poder de mudar as coisas, né? Com certeza. Porque eu me via numa situação que pra mim não tinha solução, entendeu? Pra mim não tinha solução. Era muito, tipo, tudo que eu ganhava, eu trabalhava, eu gastava todo o meu dinheiro, Quando não trabalhava, eu dava jeito. Então, tipo, eu ficava drogado todos os dias. Maconha eu fumava na média de 50 cigarros de maconha por dia. Eu trabalhava com um rapaz, que eu sempre trabalhei com pintura, faz 23 anos que eu trabalho com pintura, né, predial, residencial. Eu trabalhei com um rapaz que, quando eu não tinha o dinheiro, eu fazia ele pegar pra mim, porque eu não trabalhava sem ter a maconha pra fumar. Eu tinha que estar fumando maconha. Era uma gasolina pra ti. Era uma gasolina pra mim estar ali, trabalhando. Essa questão que tu comentou, que quando Deus limpa, ele não deixa nenhum resíduo, né? Agora por último, eu parei de fumar, fazia 10 anos que eu fumava, e por último eu tava fumando demais, tava fumando quase 3 carteiras por dia. Me andava um atrás do outro, ansiedade, isso e aquilo. Tá, daí eu peguei Covid e fiquei umas 2 semanas ruim, mas já tinha parado de fumar, né? E daí eu fui fazer um exame do pulmão, pra ver como é que tava, né? E fiz o exame lá, uma tomografia, acho que fala. E o médico disse, nossa, parece que tu nunca fumou na vida, teu pulmão tá limpo, zerado. Então Deus, ele faz, né? Deus, ele faz. Porque algum vestígio, imagina, 10 anos tu fumando. Sempre fica, porque eu tive um problema num pulmão, né? Eu quase tive uma perca de um pulmão do lado direito, né? E tanto que eu não podia caminhar muito longe. E nem dormir, porque eu tinha medo. Porque quando faltava o ar, a bola do olho parecia que ia saltar, porque tu fica, imagina, sem ar, né? O teu fôlego de vida. E então Deus, ele me curou. Deus me curou. Depois de um processo, né, de eu estar na casa, na igreja, na presença de Deus, Deus foi me curando. Coração, pulmão, mente, porque o meu cérebro, os neurônios, tudo, era muita pedra. Eu era tão drogado, pra te ter uma ideia, que eu era tão drogado, que eu fumava pedra no meu cachimbo que eu fiz, o cachimbo que eu fumava pedra, eu lavava ele com álcool, botava num pires ali aquilo que saía, tocava fogo, queimava o álcool e ficava a mela da pedra de novo ali. Aí eu pegava uma gilete, raspava, primeiro botava o prato no congelador, congelava, depois tirava, raspava, fazia a pedra de novo e fumava de novo. Olha o estado que chega o ser humano. Porque a pedra já é o lixo das outras drogas. Na verdade, a pedra ela é o que sobra do processo da cocaína, né? Do processo que é feito a cocaína, né? Então, eu fui muito drogado, na verdade. Muito mesmo. Eu era, tipo, muito de cabeça, sabe? Muito. Foi
Passou o fundo do poço. Passou o fundo do poço. Tanto que eu cheguei a tomar álcool de cozinha. Não uma vez só, várias vezes. Uhum. Pode chegar em casa muito louco, muito drogado, não ter abstinência, bater e não ter cachaça, não ter nada para beber, para passar aquilo, pegar álcool de cozinha e tomar até capotar. Minha esposa me acordar, eu no chão da sala, no sofá, caído, entendeu? Eu tinha vezes que eu chegava em casa, era só por Deus. Eu batia na porta, ela abria, eu caía. Ela só fechava a porta, botava um cobertor em cima e eu ficava ali. Ela saía para trabalhar, a hora que eu acordava e ficava ali. De tão debilitado que eu cheguei, entendeu? De um ponto que eu cheguei muito, muito demais, assim. E eu perdi muitas coisas, né? Com a droga, né? Eu perdi muitas coisas. Eu perdi muita oportunidade de emprego, eu perdi muito convívio social com outras pessoas, eu sempre tive o sonho de ser jogador profissional. Eu, quando estava no auge do futebol, daí eu estava totalmente perdido na droga, eu abandonei o futebol, entendeu? Então, tipo, foram coisas que eu fui perdendo. A droga, ela vai te tomando, entendeu? E tu não vai... um preço muito alto, né? E ela vai te tomando e tu só sente depois que tu já tá lá afundado. Sim. Entendeu? Tipo, como assim, ó, não tenho mais como voltar agora. Então, dali eu vou só cada vez mais pra frente. E aí, através disso agora, como tu disse, né? Através de que tu passou, tu vai querer que as outras pessoas tenham essa palavra, essa mensagem do que tu já passou, digamos assim, né? Sim. Pra antecipar as percas, digamos assim. É, isso aí, isso pra aí. não, quer dizer, antecipar as percas não. Mas pra não perder. Pra não ter percas, digamos isso, assim, né? Pra não ter perdas. Não perder tempo, porque uma das questões mais preciosas que a gente tem é o tempo. É o tempo. Porque o que acontece? Hoje eu penso assim, ó. Nossa, eu tenho 43 anos, né? Eu penso assim, poxa vida, eu perdi 15 anos da minha vida. Praticamente 1/3 foi isso. Por exemplo, sem estudar, sem né, tenho minha profissão, que é pintor, mas é uma profissão que, entendeu? Tipo, sim, é comum, digamos assim. Mas eu sempre tive sonhos de estudar, de ter, e eu não consegui chegar onde eu queria. Por quê? Porque a droga interviu, parei ali, entendeu? O meu sonho de vida, o meu processo que eu tinha para melhor parou ali, entendeu? Durante aqueles 15 anos, foi como um livro com a página apagada, entendeu? E de 15 anos ali, terminou ali. E eu não tive, então hoje o que acontece, o que eu penso muito? Eu penso em ajudar as pessoas, os jovens principalmente, por quê? O jovem, se ele estuda, ele se forma e ele começa a trabalhar cedo, ele vai chegar mais perto do objetivo dele mais cedo, né? Por exemplo, ele vai ter uma profissão, ele pode trabalhar para ele pode alcançar o objetivo dele, porque hoje em dia é tão difícil tu ter uma casa, tu ter estruturado ali, não, eu tenho um bom emprego, aí tu vai casar, Hoje em dia os jovens não pensam nisso aí. O que eles pensam? Namora ali, bebe hoje, bebe amanhã, sai com um hoje, sai com uma amanhã, de repente, rolou alguma coisa, a menina engravidou, vai ter que se juntar, não tem uma casa, não tem uma cama, não tem uma estrutura. A menina não está preparada para um filho, e então é um sofrimento constante, né? É um sofrimento constante, tu vai perdendo as fases da vida, que é o que a droga faz. Quando a gente começa muito novo, tu perde a tua adolescência, tu perde a tua juventude, entendeu? São interrompidos, ciclos da vida que são interrompidos, né? E quando tu vê, tu tá velho. Poxa vida, daí tu não tem mais volta. Não tem mais volta, tu entendeu? Por isso que meus filhos, eu converso abertamente com eles. Sobre droga, sobre o certo e o errado, a fornicação, tudo. A consequência que causa, cada coisa que causa tal consequência, tu entendeu? O pecado. Eu converso abertamente. Eles vão fazer a escolha deles. Eu não posso obrigar eles a seguir o evangelho. Mas a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, depois de grande, ele não se desvie dele, né? Ou não se perca. Então ele vai saber, mesmo se ele der uma voltinha que ele, não, mas aqui é ruim, eu vou ter que voltar lá para onde. E através também do que tu já passou, pode passar para ele, né? Sim, ele, com certeza a experiência tem que ter, né? Por isso que eu digo assim, ó, a mente do ser humano,
ela, na nossa mente é onde nós guardamos as memórias, né? Acúmulo de memórias se chama gânglios basais, né? Que é onde que fica acumulada as nossas memórias. Por exemplo, tu, quando é criança, tu cai do banquinho, então tu vai ficar com medo de subir de novo, porque tu vai cair se tu se machucou. Aquilo ali tá armazenado na tua mente, entendeu? Aquela memória daquilo ali. É a mesma coisa os jovens de hoje, entendeu? Eles têm o quê? Uma memória fragilizada. Por quê? Porque eles vão lá, curtiram, aquilo lá, aquela festa, aquela droga que eu usei, aquela maconha que eu fumei, que maneiro e tal. Memória dele tá ali, entendeu? Aí a memória vai ativar quando ele vai de novo, e assim ele vai indo um processo e a memória cada vez vai ficando pior. Debilitada, né? Debilitada. E então as nossas memórias, às vezes lá do passado ficou alguma coisa. Só que a palavra de Deus, ela limpa, né? Ela te transforma, que lá em Filipenses fala sobre isso, né? Que nós temos que buscar tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é saudável, né? Que tudo vai florescer. Isso aí. Então hoje, a maioria dos jovens tem doença na memória, que é o acúmulo de memórias frustradas, memórias, se decepcionou com o pai, com a mãe, porque tem muito isso. Tem muito, se decepciona com o pai, com a mãe, se decepcionou com o namoradinho, o emprego que não deu certo, e aí, vou usar uma droga, vou beber uma cachaça. Na hora ela na te, hora, pelo menos faz tu esquecer do teu problema. isso né? aí, tudo é festa, tudo é alegria, momentânea, né? E é assim que a gente começa. Por exemplo, eu no álcool comecei muito cedo no álcool. Mesmo quando eu era novo, mais ou menos tipo 12 anos, eu já tinha experimentado álcool. Não bebia todos os dias, mas já bebia com frequência num final de semana, uns gole. Então ali já, entendeu, já foi um passo que começou para levar as outras drogas. Uma né? vai indo na Uma outra. vai levando a outra, é consequência. Infelizmente. Quando a gente fala, a gente diz, não, isso é mentira, né? Não, vai que tu quer, vai que isso. Mas não, infelizmente, no fundinho ali, quando a maconha não fez mais aquele efeito que dava no começo, tu vai procurar uma outra. Vai procurar uma outra coisa mais forte. Vai procurar uma outra coisa mais forte. Imagina, cheirava cola, eu cheirei pouco cola. Mas cocaína, maconha e crack era o que eu mais usei. Que eu mais usei muito. Tipo, todos os dias. Teve um período da minha vida, por exemplo, assim, dos últimos 6 anos de drogado, era suportável. Tipo, muita droga. Trabalhava só pra droga. E quando depois abandonei o trabalho, era só fazendo rolo pra ter como usar. Entendeu? Pra ter como usar. Essa era a função que eu vivia. Em função da droga. Entendeu? Tudo era pra droga. Tudo. A vida, o dia a dia, deitar, não dormir, não comer, pra usar a droga. E como Deus é maravilhoso, né? Aí Deus, mais uma prova disso. Não, Deus é maravilhoso. Aí, por isso, antes quando eu cheguei aqui, eu abri ali na palavra ali em Josué, ali, estava aberto ali em Josué, capítulo 1, né, no versículo 9 ali que fala, né, tem de bom ânimo, né, porque quando eu fui para a igreja, Deus me libertou, mas vem a tentação, vem a abstinência. Aí o que eu fiz? Eu me apeguei na palavra, né? Ler Bíblia e dobrar o joelho e pedir para Deus, entendeu? Deus, eu não quero, não deixa eu voltar para o mesmo caminho que eu estava, eu não quero, Deus, eu não quero. E eu deixei de frequentar por um tempo alguns lugares que eu frequentava, né? Por quê? Porque Deus, ele vai te libertar, mas o diabo vai te tentar. Aí, por exemplo, eu parei de beber, mas aí eu vou todo dia no boteco. Não vai ter como. Vai chegar uma hora que daí, entendeu? Porque aquilo ali já não é mais o meu ambiente. Entendeu? Eu posso ir lá. Não te convém mais. Né? Isso aí, eu posso. A palavra diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso ir lá. Tu pode estar lá, né? Eu posso estar em qualquer lugar. Quando Deus liberta, nós somos livres. Entendeu? Isso eu falo para todo mundo. Eu sou livre. Eu posso ir e vir, andar onde é. Entendeu? Só que Daniel, quando ele foi levado cativo para Babilônia, ele foi governador da Babilônia, ele não se contaminou com os manjares que a Babilônia oferecia. Tu entendeu? Por quê? Porque ele tinha
algo de Deus na vida dele e ele preservou aquilo ali. Quando nós entendemos que Deus é o nosso Senhor e quando nós entendemos o preço que Jesus Cristo pagou na cruz pela nossa vida, nós pensamos muito antes de pecar. Porque se tu lembrar mesmo, tu sentir Deus mesmo, conhecer Deus, porque tem muitos que não conhecem a Deus, né? Tu tem que conhecer Deus, né? E daí tu vê o sofrimento que ele falou por um pecado que não era dele, por um erro que não era dele. Imagina, qual pai vai dar o filho para morrer por mim, por ti? Quem vai fazer isso? Se nós colocarmos hoje, eu sou pai. Tu vai dar, Márcio, um filho teu lá por causa da tua mãe, por causa do teu amigo aí, do Jonas, do Jean, né? Ninguém vai fazer isso. Não, capaz, eu vou dar meu filho, vai morrer por causa do... Não. Sim, passar tudo que passou, né? Passar tudo que passou. Então, Deus é maravilhoso. É maravilhoso. A palavra de Deus, as coisas, os mistérios de Deus, tudo, tudo. Eu digo assim, ó, eu falo pra todo mundo isso. Eu queria ter experimentado isso muito tempo antes. Muito antes. Ele é um ex-natural. Muito assim, antes, Porque eu digo assim, ó, eu experimentei de tudo na vida. Tu sabe qual foi praticamente todas as sensações de praticamente isso todas aí, as drogas. e tu trocaria alguma, digamos assim, alguma é superior a que tu tá sentindo hoje? Não. Sensação? Nada, assim, ó. É que nem Paulo fala. E ela é de graça, né? É, de graça. É que nem Paulo fala, né? Eu sei estar alegre, sei estar baixo. Por quê? A alegria do Senhor é a minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tu tem que conhecer Deus. Tu pode não ter nada, não tem comida na mesa, cara. Tu tendo Deus, tu tem tudo. Daí uns dizem assim, mas como assim, cara? Como assim? É que Deus, ele não te preenche prazer de sentar e comer um bom prato de comida. Não, Deus, ele te alivia as dores da alma, do espírito, entendeu? Ele te pode dá... estar de barriga cheia e tu não tá feliz. É, isso aí. Ele te dá esperança e, em primeiro lugar, que crê em vida eterna. João 3,16 fala, né? Que Deus deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitos hoje não acreditam. Eu conheço cristão que não acredita na vida eterna. Entendeu? Que não existe. Que morreu e acabou. Não, existe vida eterna. Existe vida eterna. Isso aqui, ó, uma coisa que Deus não pode fazer é mentir. Essa é a única coisa que Deus não pode fazer. O resto tudo ele pode fazer. E mentir não. Então tá na Bíblia, vai se cumprir, entendeu? Então Deus é maravilhoso, não tem nada que supere, nem que preencha e nem que se compare ao amor de Deus. Não tem. Não tem. Eu sei que eu também utilizei muita droga também durante a minha vida, assim, fugindo de depressão, de sentimentos, de frustrações, assim, mas não tem. Eu sou muito leigo, agora que eu tô aprendendo, né? Sim. Esse é o intuito do podcast, né? De Sim, também aprender muito com isso, né? Sim. Através do testemunho das pessoas então, cada vez que... A gente estava conversando antes de começar, né? Cada vez que a gente vai descobrindo um pouquinho de cada um, né? O que tá na Bíblia, a gente tem vontade de aprender cada vez mais. Tu quer ser mais profundo, né? Cada vez tu quer se aprofundar mais, cada vez tu quer ler mais, tu quer conhecer a história, tu quer saber, né, os milagres que Jesus fez, tu quer saber como Deus operava no passado, tu imagina, não, daí eu fico pensando assim, ó, tudo que a gente fez de errado leva uma grande experiência pra vida, né, porque hoje tu sabe também como ajudar alguém. Sim. Tu olha pra uma pessoa, tu identifica o que ela tá passando, entendeu? Tu identifica, tu sabe, é a mesma coisa assim, ó, eu vou às vezes em alguns lugares e eu vejo jovens ali drogado, por exemplo, cheirado de cocaína. Eu sei que ele tá drogado, porque eu olho pra ele e eu sei o que, entendeu? E sabe? E daí eu converso com eles, eu sempre vou procurando uma brechinha, né? Um espacinho e vou ali, né? E daí, eu já passei por isso e vou falando, né? Eu também já usei muita droga. Aí eles se abrem pra mim, entendeu? E falam, pior, eu peguei tô estriquinado e tal. E aí tu vai conversando, não, uma hora Deus vai te libertar, sabe? Sempre fala e deixa aquilo ali.
Mas daí eu já identifico, entendeu? E quem vai fazer, só tem que dar É que assim, ó, Deus, a Convite, palavra diz, né, que não é por força nem por violência, né? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, né? E da justiça. Então, tu tem que só falar do amor de Deus. Só falar. Quem vai salvar é Deus, não adianta. Porque às vezes um abraço que tu dá numa pessoa, Ah, Deus isso ali faz grandes Isso, coisas, né? nossa. Transforma, ele liberta, ele cura, entendeu? Porque o agir de Deus é como ele quer, não é como a gente quer, né? E E às nem vezes- na hora que a E gente a quer. maioria das vezes a gente acaba se frustrando porque a gente quer fazer duas Isso aí. E nem na hora que a gente quer, né? Porque, por exemplo, olha, eu fico pensando, ó. Minha mãe sempre foi fiel a Deus, né? Tenho minha irmã que é pastor. Quase a maioria as minhas irmãs, na verdade, as 5 mulheres, são 5 mulheres, todas são cristãs. Todas são evangélicas. Passaram também por períodos, né, que não. Depois da minha mãe, no caso, a minha mãe foi a que se converteu por primeiro, né? Ainda quando morava no sítio ainda. Ela foi numa igreja, olha só como Deus, quando ele tem um plano na vida de uma pessoa, Deus age. Ela foi numa igreja católica, que ela ia na igreja católica, e o padre falou pra ela, o padre ia mudar de cidade pra outra cidade, e o padre falou pra ela, olha, dona Nair, se eu fosse a senhora, eu procurava uma igreja dos crentes. Eu tô indo embora daqui, não quero mais saber de ser padre, e a senhora vai procurar uma igreja dos crentes. E ela foi. Foi e procurou e se converteu. E 45 anos convertida, entendeu? Acho que muito mais, né? Porque ela tem 80 anos, já é muito mais. Então, através do que? Deus, quando ele tem um plano, um projeto, né? Daí eu ficava pensando assim, poxa, mas eu fiquei 15 anos nesse sofrimento, por que eu não consegui sair antes, né? Minha mãe pregava, minha mãe falava, minha mãe mostrava. É o livre-arbítrio, só que é aí que eu digo, a gente se acha que sabe tudo, né? A gente acha, não, uma hora eu paro, né? Uma hora eu vou sair. Não, às vezes é tarde demais. É tarde demais, tu não consegue. Não consegue. E que bom que tu conseguiu, né? Porque, tipo assim, que bom que eu consegui também, porque muita gente não tiveram essa chance Não. de... Eu conheci muitos amigos que morreram por causa da droga, outros morreram por envolvimento ao tráfico, né? E eu, depois de convertido, que nem eu tava comentando antes, morei dentro de uma das maiores favelas do Paraná, né? Lá em Foz do Iguaçu. Então, tipo, tu vê a criminalidade por causa da droga tomando conta, entendeu? Tomando conta. E tanto que teve lá em Foz do Iguaçu, a minha filha mais velha, que hoje tem 19 anos, nós tivemos, quando nós mudamos de um bairro para o outro, a gente não pôde colocar ela num colégio, por causa da violência do colégio. Ela passou um período sem estudar, entendeu? Por causa da violência do colégio. E então a gente preservou isso, né? Para não... Porque também a palavra de Deus ensina primeiro vigiar e orar, né? Então não adianta tu orar e depois vigiar, você tem que vigiar primeiro, né? É que nem uma sentinela, né? Um exército, os soldados estão lá prontidão, eles estão vigilantes, né? Eles não vão lá dobrar o joelho e orar e depois vão vir vigiar. Não, eles estão vigiando para depois, né? Porque se vem um inimigo, tu sabe como agir. Então, eu fico pensando assim, ó, muitos jovens, né? Que não tiveram a oportunidade que eu tive, né? Por isso eu sou grato a Deus por mim. Tipo, se Deus não quisesse fazer mais nada pra mim, tá bom, eu já tô no lucro. Porque pela oportunidade que ele me deu. Entendeu? Ele me deu uma oportunidade, como ele dá pra todo mundo a oportunidade, né? Ele dá a oportunidade pra todos, é pra todos, Cristo é pra todos. A palavra diz que ele veio pra salvar o que se havia se perdido, né? Então ele dá oportunidade pra todos. E Jesus veio pros doentes, não veio pros são, né? Então nós éramos doentes. Como digamos, do pastor com as suas 100 ovelhas. Isso aí. Ele voltou a buscar aquelas. Porque as outras 99 já estavam no caminho. Faltava que estava perdido. Aquela que se desviou do caminho. Entendeu? E então o que acontece? Deus dá oportunidade para todo mundo. Só que eu sempre falo assim, ó. Porque eu também conheci esse lado. Eu por período que eu fui drogado, eu, por exemplo, eu cheguei a bater várias vezes na porta, que nem onde eu comprava a pedra, tinha um centro de macumba. Eu não queria saber se eles estavam fazendo macumba ou o que eles estavam fazendo. Eu chegava lá e batia na porta, eu queria minha droga, entendeu? E várias vezes a mulher lá, que fazia
A macumba, a mãe de santo, vinha, Márcio, mas tu de novo vem incomodando na porta, entendeu? Eu até incomodava até o diabo já antes de me converter, entendeu? De tão drogado que eu era. Tu pensa? Então, é umas coisas que o cara ri, mas é fato real, entendeu? Tipo, incomodava mesmo. Eu ia lá e batia, eu queria. Teve uma noite que eu fiquei eu pegava e já fumava na porta pra não ir embora, eu já fumava na porta pra bater de novo na porta, né? Delas, veio um pai de santo lá não sei da onde e não consegue fazer o trabalho aí porque tu tá aí incomodando, vai embora daqui. Teve que me mandar e me expulsar, entendeu? Então, eu sou grato pela oportunidade que Deus me deu, né? Porque, nossa, 15 anos, cara, não é 1, 2 anos, 1 mês, 2 meses, foram 15 Eu fiquei anos. quase entre 9 e 10 anos, né? Entre maconha, cocaína e o resto tudo. Né? Sim. Teve altos e baixos, né? Momentos mais fortes, mas foi 10 anos. Querendo ou não, hoje eu tenho 30, 1/3 da minha vida eu perdi. Perdeu praticamente na droga. Mas, hoje estamos aí. Estamos aí libertos, né, pra glória de Deus. Cada dia buscando mais. Buscando mais. E o mais importante de tudo isso, do testemunho, é que somos testemunhas vivas do poder de Deus, né? Do amor de Deus, do que Deus pode fazer na vida de um ser humano, né? Se Ele quiser, né? Se Ele aceitar, né? E que nem eu tava falando antes, que eu sempre falo pra todo mundo, que é muito fácil às vezes a pessoa acreditar em qualquer outra. Acreditar nesse copo aqui. Acredita no copo, mas não acredita em Deus. Acredita na caneta, mas não acredita em Deus. Sabe? E então se apega em algumas coisas que não são verdades, né? E eu posso dizer que isso aqui, a palavra de Deus, Deus é a verdade. Não tem outro caminho. Não tem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para seguir. Show de bola, Márcio. A gente está muito feliz aí pela tua presença, pelo teu testemunho. Até a gente, quantos minutos já tá ali, mano? 40. 40? Nossa, vai passando, né? Passa, e dá vontade de ficar mais tempo, né? Dá vontade. É que tem muita coisa, né? A gente faz meio que um resumo, né? Sim. Porque tem muita, tipo, dentro desse período de conversão, desse período de 15 anos, tem muita coisa que aconteceu, mas a gente resume pra quê? Pra dizer que há uma solução. Com certeza. Né? Pra quem é um usuário, pra quem é um alcoólatra, pra quem usa droga, pra quem rouba, pra quem... Há uma solução. O perdão é para todos, entendeu? Basta tu se arrepender, né? Perdoar, pedir perdão e perdoar, porque não adianta tu só pedir perdão, tu tem que perdoar também, né? As pessoas que tu comete coisas erradas, tu tem que perdoar, né? Porque daí tu tá se livrando daquele trauma, daquela culpa, né? E se voltar para Deus, né? Se voltar para Deus, porque Deus é em primeiro lugar, né? Tudo em primeiro lugar é Deus. Tudo que tem Deus na frente. Tudo que tem Deus na frente vai dar certo. Hoje se Deus, tipo, Márcio, pra ti deu que nem João Batista. Tu imagina, o cara vai olhando, né, pras coisas, às vezes a gente passa por lutas, porque o cristão ele vai passar por luta. Não adianta dizer, é 1000 maravilhas, é tudo rosa. Não, isso é história. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter. Só que tu olha bem, daí tu olha para a palavra de Deus, tu olha a vida de João Batista. Ele foi o que pregou, né, anunciando o Messias, né, preparando o caminho, né, preparando o caminho para o Messias. Pregava o batismo do arrependimento, né, arrependei-vos, raça de víbora, né, batizou Jesus, conheceu face a face. E depois ele foi pedido, né, a cabeça dele por uma mulher, né, e ele foi preso. E lá na prisão, quando ele estava lá na prisão, ele mandou os discípulos deles ir ter com Jesus e perguntar, olha, ele criou uma dúvida nele. Ele andou com Jesus, ele batizou Jesus, né, e ele teve uma dúvida quando ele foi preso. Por quê? Porque ele sofreu, né, ele sabia que ele ia morrer naquele período ali, a morte estava ali para ele. Ia terminar, a história de João Batista ia terminar por ali, tu entendeu? E então ele duvidou, um momento de fraqueza. Então nós não somos super-heróis, entendeu? Nós não somos, tu vai ser santo, não. Tu tá falando agora, se converteu, virou crente, agora tu é o santo do santo, não.
Ninguém vai ser perfeito, Não. ninguém vai ser santo, entendeu? Todo dia nós pecamos, todo dia nós pecamos, mas todo dia nós podemos nos arrepender do que nós fizemos de errado e tentar cada dia ser melhor, Sim. entendeu? Nós nunca Esse é vamos conseguir. um dos maiores, digamos assim, ó, o que eu acho, no meu ponto de vista, eu já, que acaba afastando muita gente, é a questão, digamos assim, de... tu vai ter que ser perfeito, tu vai ter que abandonar tudo, tu não pode fazer mais nada porque tu é cristão. É, E que não, assim, ó, na verdade tu pode fazer Na tudo. verdade, a palavra de Deus não está baseada em que tu não pode fazer, Uhum. mas sim no que tu escolhe fazer, Sim. entendeu? A palavra de Deus diz, né? Sim, sim, não, não. É a mesma coisa. Aqui está essa Bíblia, aqui está esse copo d'água. Eu posso escolher uma decisão de escolha, Claro. entendeu? Que parece que quando tu vira crente, tu tem que só andar com a Bíblia embaixo do braço e igreja pra casa e tu não vai ter uma vida, tu não vai Não, ter tu tem nada, que ter, né? sabe? Me diz uma coisa, como nós vamos ser, como que nós vamos ser sal, né? Luz do mundo, sal, né? A sal da terra e luz do mundo, né? Nós temos que estar onde que a luz tem que estar, onde tem a escuridão, Sim. né? Como é que nós vamos, entendeu? Tá na luz, só na luz, Uhum. entendeu? Nós temos que ser a luz para alguém, nós Com temos que certeza. ser o sal. E muita gente fala sobre o sal, mas eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. Me diz uma característica do sal. Uma característica, para que serve o sal? Vai dar gosto? É? Pois é, o sal ele serve para dar gosto. E muita gente esquece que o sal ele causa sede. Aí, conjectura comigo. Então, se nós somos o sal, nós temos que provocar sede em alguém. Mas sede do quê? Da palavra. Sede de Deus. Uhum. Por isso que isso aqui que tu tá fazendo é muito importante. Nós vamos provocar sede naquele que precisa ser liberto, naquele que precisa ser transformado, naquele que precisa ser curado. Entendeu? Nós vamos provocar, nós somos sal. Nós temos que provocar a sede de ele ouvir o testemunho, a sede dele. Não, eu quero esse Deus que aqueles guris lá estavam falando, eu quero, se ele fez na vida dele, vai fazer na... Essa aí, entendeu? É isso aí. Porque o sal não, só temperar é que nem uma comida ou uma salada. Tu botou ali, tu mistura tudo e bota um sal, temperou, mas tá tudo misturado, Uhum. entendeu? Aí que tá, nós temos que maravilha. provocar sede. Com certeza. Sede de Deus nas pessoas. Mas muito, muito bom. Nossa, excelente testemunho e ver que, sabe, é muito próximo do que eu também já passei também, só que não foi tão a fundo também, mas também, Sim. sabe, um negócio. A gente acaba ficando, como é que eu posso dizer assim, é uma alegria, não tem que comparar com nada, assim, digamos, não tem como a gente comparar com qualquer outra coisa. Não, assim. não, Quando a gente e outra assim, sente, ó, às vezes a gente não consegue explicar, né? não consegue Não explicar. consegue explicar. Porque a alegria de Deus, ela é, tipo, ela é contagiante. Que nesses dias nós fomos jantar num restaurante no aniversário da minha esposa e tava cheio, e daí colocaram nós, tipo, num lugar bem... O último lugar que tinha no restaurante, tá, eu pensei, pá, mano, eu queria lá embaixo, lá, né? Na vitrine lá, olhando pra rua, né? Mas eu pensei, não, aqui tá bom, vamos ficar aqui, é melhor aqui. Todo mundo que atendia no restaurante começou a ir pra nossa mesa e não queriam, e nós ali numa alegria e dando Uhum. risada e brincando com o pessoal. Daqui a pouco a menina pegou e falou pra outra, nossa, eu não consigo sair lá de perto deles porque parece que tem, pra eles tudo é alegria, tudo é, entendeu? Tipo, elas ficaram impactadas assim, sabe, com a forma. Por isso que eu digo, o cristão ele não tem que se preocupar. Tu não pode dar um mau testemunho, é óbvio, né? Mas tem muitos que ficam se preocupando, né, cara? Entram dentro de uma roupa ou porque tu tem que andar como uma estátua, não. Não, tu entendeu? Tu tem que ser livre, tu tem que ser livre. Tu pode ver o bom também. Claro! A palavra de Deus diz que ele tem o melhor dessa terra para nós, entendeu? Quanto nós estiver aqui, nós temos que viver o melhor de Deus aqui. Pois nós vamos ir para muito melhor ainda, né? Mas nós temos que viver o melhor de Deus. E Deus, ele pode libertar, ele pode transformar, ele pode curar, né? Então, através de um testemunho, Deus pode curar. A pessoa estiver assistindo, ela tiver fé, Deus vai curar, né? Então, eu te pedi agora que a gente está encerrando, se quiser passar uma mensagem, alguma
alguma coisa que tu tenha para falar para alguém, digamos assim, um start, né? Uma mensagem, digamos, que tu queira passar, né? Até se tu quiser olhar e passar assim, ó. Eu na verdade a mensagem que eu quero passar, eu quero deixar aqui uma palavra, né? Porque testemunho ele tem que ter uma palavra, né? Então, tipo, tudo na verdade, quando tu é cristão, tu tem que ter uma palavra. E eu quero deixar essa palavra que se encontra em Josué, né? Capítulo 1, no versículo 9. Só o versículo 9, que é uma palavra que diz assim, ó. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, essa palavra, ela sempre falou muito comigo depois que eu me converti. Porque a palavra diz aqui, ó, não te mandei eu, esforça-te. Então, tem que ter um esforço. Para tudo na vida tem que ter um esforço. Para te tomar uma decisão tem que ter um esforço, para te mudar de vida tem que ter um esforço, para te trabalhar tem que ter um esforço, para te acordar todos os dias tem que ter um esforço, orar, né? E ação. Orar e ação. A oração é ação, né? Então assim, ó, a palavra de Deus vai dizer, né? Tem de bom ânimo. Não pasme, nós não podemos parar, entendeu? A gente não pode parar. A gente tem que estar sempre em movimento, sempre em movimento. Nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então não importa se tu hoje está em cima, se tu amanhã tu estiver embaixo, não importa o lugar. Não importa o lugar. Aonde tu estiver, se tu tiver Deus, Ele vai estar contigo. Né? Ele vai estar contigo. Se tu acreditar em Deus, se tu colocar tudo nas mãos de Deus e tu crer em Deus, a palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. A palavra de Deus também diz, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Mas tem que ser em Deus. Quando a palavra fala também, tudo posso naquele que me fortalece, quem me fortalece é Deus. Entendeu? Quem dá a força é Deus, quem dá a coragem é Deus. Tu tem que só te movimentar, tu tem que caminhar. Não importa se hoje tu tá triste, se hoje tu tá cansado, se hoje tu tá desanimado, se hoje tu luta com uma enfermidade. Deus é Deus que cura. Né? Deus é Deus que cura, Deus é Deus que liberta, Deus é Deus que provê tudo. Ele provê tudo. Ele não deixa faltar nada. E Deus é nos mínimos detalhes. Deus ele é dos mínimos detalhes. E essa palavra eu levo para minha vida toda, porque Deus sempre falou muito forte comigo nessa palavra aqui. Para mim sempre me esforçar. Porque, por exemplo, para ti hoje ajudar uma pessoa, tu precisa de muito esforço. Tanto pelas situações financeiras, pela situação que nós vivemos hoje, o país, pelo caos que está por vir, os dias são maus, né? Pelas doenças que tem se aumentado a cada dia, pela a depressão que tem tomado conta de jovens, tem jovens aí, 30 anos aí, que estão tendo problemas de ataque cardíaco, de várias doenças, entendeu? Então hoje em dia tem muita... O mundo está doente, né? O mundo está doente. E se nós que somos cristãos, que conhecemos a verdade, que sabemos o caminho, que temos a exousia de Deus, que é a autoridade de Deus, né? Tu tem que ter, o crente ele tem que ter a autoridade de Deus, porque ele tem que falar crendo no que ele está falando. Né? Ele tem que crer naquilo que ele fala. Só vai acontecer se ele crer, se ele acredita no que ele fala, no que ele prega, entendeu? Ele tem que acreditar naquilo ali, para que aconteça na vida da outra pessoa também. Então essa palavra ela fala muito. Por quê? Porque aqui Josué ele foi ser sucessor de Moisés, entendeu? Ele que ia conduzir um povo, ele ia conduzir uma nação, entendeu? Inteira a chegar à terra prometida, onde manava leite e mel. E nós hoje, como servos de Deus, hoje nós somos que temos que conduzir os jovens, conduzir os idosos, conduzir todos aqueles que necessitam, conduzir como assim, Márcio? Conduzir para o caminho da verdade, né? Conduzir eles até Deus, levar, se tiver que pegar pela mão, levar, se tiver que, entendeu? Porque hoje é difícil um cristão que ele é permanente na vida de uma outra pessoa que necessita. Às vezes tu, eu vou largar de mão, não tem mais jeito. Não tem jeito, para Deus tudo tem jeito. Tudo, né? Tudo. E se tu orar, tu entregar nas mãos de Deus, uma hora vai acontecer. Mas tu não pode abandonar. Tem que ser perseverante, tem que ter força. E aqui não Deus fala com Moisés, com Josué,
para ele se esforçar, porque foi Deus quem mandou ele. Foi Deus. E assim é na nossa vida. Deus está nos mandando fazer, né? Fazer o quê? Levar o evangelho. Ide por todo mundo. Tá aí, ó. Ide por todo mundo pregar a palavra. Então tem que anunciar a tempo, a fora de tempo, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Nós não podemos deixar de falar do amor de Cristo. Amém. Isso aí é maravilhoso. Então, pessoal, estamos encerrando mais um podcast abençoado. Quero pedir também para quem não compartilhou, para quem não está seguindo, começar a nos seguir, compartilhar, para cada dia a gente alcançar mais pessoas aí com os testemunhos que a gente está tendo aqui agora e dos que vão vir pela frente. Uma ótima tarde. Tudo de bom. Deus abençoe.